Agora vai. Bom dia, Eric. O time do Aparecidense vem de um resultado bom, jogando fora de casa, empatou contra o CSA lá. É um time que se defende muito bem, especialista em jogar na retranca, fechado. É mais um time que joga com 2, 3 linhas atrás da bola, está habituado a isso, e aí isso pede muito ataque pelos lados do campo. A melhor forma de abrir defensiva, que vem fechada dessa maneira, é jogar pelos lados. Isso aumenta particularmente a tua responsabilidade como jogador que joga pela beirada? Bom, a responsabilidade, foi que nem eu disse, a responsabilidade de todos, né? A gente está trabalhando em cima disso, né, na semana. O professor está passando qual vai ser a melhor tática para a gente ter um pouco mais de facilidade no jogo. Sabemos que é uma equipe que está jogando muito atrás, uma equipe que está sendo reativa, né? Durante as partidas, eles vêm de um resultado bom. A gente está vendo como o campeonato está sendo muito equilibrado. Times que estão lá embaixo ganhando de times que estão lá em cima. Então a gente não pode se apegar nisso, que eles estão em último. A gente tem que encarar, como eu disse, como se eles estivessem lá em cima. A gente tem que encarar como uma final. Então a gente não tem que olhar para a classificação. A gente tem que se preocupar com o nosso, né? Fazer o nosso trabalho que a gente vem fazendo muito bem. Então a gente tem que continuar nessa pegada, nessa humildade, nesse pé no chão, para fazer um grande jogo e conquistar os 3 pontos lá do nosso torcedor, que é muito importante. Sabemos que vai ser um jogo que tem que ter muita paciência, que eles ficam muito lá atrás, então a gente tem que ter a posse, tem que se impor do jeito que a gente vem fazendo para conquistar os 3 pontos, tiver a oportunidade de fazer o gol o mais rápido possível, para a gente conseguir fazer o nosso jogo. Bom dia, Bessa. O Operário teve um início um pouco oscilante, né, no campeonato, e agora já são 3 jogos sem perder, sem tomar gols. Qual foi o fato principal para ter esse momento bom que o Operário vem vivendo dentro do campeonato? Foi o entendimento do elenco em si, não só vocês jogadores, mas a comissão técnica, de acordo com o campeonato? Bom, eu não vejo como uma oscilação nossa, sim de resultados sim, mas de empenho e desempenho não. Acho que os números estão aí, né, nos jogos que a gente vem fazendo. A gente vem fazendo grandes jogos, até no jogo contra o Paysandu, que a gente não conquistou a vitória. A gente teve um desempenho muito bom. Foi o que eu disse, não é uma oscilação de performance, de desempenho e sim de resultado. Mas a gente tem muita convicção no nosso trabalho. Eu acho que essa é a identidade nossa, né? A convicção, o empenho, a solidariedade que a gente tem dentro do nosso grupo. A gente é muito unido aqui. E da mesma forma que a gente não estava vindo de bons resultados, a gente sabia que com o nosso trabalho, com a nossa convicção, a gente ia conquistar os resultados, porque a gente vinha fazendo grandes jogos. E agora a gente está 3 jogos sem derrota, vem de 2 vitórias muito importantes. E agora é dar continuidade no trabalho, continuidade nesse resultado bom. Jogando em casa agora ter muita consciência, muita paciência, humildade, fazer um grande jogo e conquistar os 3 pontos. Obrigado. Bom dia, Eric. Interessante essa tua fala, porque eu quero contextualizar a minha pergunta para você. Há todo tempo, eu como comentarista da Coirmã CBN, eu mencionei que a qualidade do Operário era indiscutível no grupo de atletas nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Há todo tempo eu mencionei isso, está gravado na Coirmã. Mas o professor Guanais disse que o Operário precisava se amadurecer na competição, palavras dele. Eu sempre mencionei, quando o Operário se adaptasse à Série C, o Operário teria uma performance muito interessante, porque a performance, ela dá uma oportunidade de vitórias muito maior do que empates, do que derrotas. Você falou da performance contra o Paysandu. O Operário foi arregaçado pela arbitragem contra o Paysandu, porque o lance do gol do Operário poderia ter mudado completamente a posição do Paysandu no campo de jogo, não foi um impedimento. Então essas coisas têm que ser ponderadas também, até para os profissionais de imprensa, porque o torcedor ele leva muito em conta a questão do resultado. Onde eu quero chegar com tudo isso? O Operário fez uma partida contra o Ipiranga de Erechim, um começo bom, uma sequência do primeiro tempo muito bom, e na minha concepção o segundo tempo foi excelente. É esta
situação do Operário, o amadurecimento do Operário agora nesta Série C, que é uma competição tanto quanto diferente. E meus cumprimentos à tua performance, você tem ajudado por demais o Operário Ferroviário, ainda que apanhe bastante dentro do campo de jogo. Bom, eu acho que é muito importante o que você frisou, mas a gente tem que ter muita consciência. Eu disse que aqui a gente tem uma coisa no grupo que é a convicção. Isso é indiscutível, a convicção que a gente tem no nosso trabalho. O professor dá muita confiança pra gente. Ele sempre disse que quando a gente ganha, a gente não é o melhor time, e quando a gente perde, a gente também não é o pior time. E isso deixa a gente muito confiante para trabalhar, para ter as nossas convicções que a gente tem aqui dentro do clube. Então acho que isso é essencial no nosso grupo, é nítido isso, que todos têm a convicção no nosso trabalho e a confiança de todos. Isso é muito importante. Você disse do jogo do Paysandu, da nossa performance, do nosso desempenho. Isso, até o torcedor viu, claro que o torcedor quer o resultado, isso é muito válido, e a gente também quer o resultado, 24 mas a gente, muitas finalizações, muito volume de jogo, mas infelizmente a bola não quis. Então, contra o Ipiranga a gente já fez um jogo, acho que para mim foi o nosso melhor jogo. A gente começou bem, a gente durante muito bem e terminou melhor ainda. Isso é muito importante, isso mostra a força do nosso grupo. Quem estava jogando alto nível e quem entrou também não deixou cair e aumentou muito mais ainda do que estava sendo feito. Isso é muito importante. É um resultado que é muito difícil, tem um campo, tem um clima, então a gente soube passar por cima disso tudo e conquistar uma grande vitória e ter feito um grande jogo. E eu estou muito feliz com o meu momento. Eu acho que eu trabalho bastante para isso, para estar preparado. Fiquei feliz com as oportunidades, com a sequência, continuar dando sequência no trabalho, a continuar ajudando o Operário, que é o mais importante. Bessa, o Aparecidense tem a quarta pior defesa, né? Quarta defesa mais vazada da Série C. De certa forma, esse fator facilita o trabalho de vocês lá na frente? Eu acho que não facilita. Eu acho que a gente está vendo como está sendo o campeonato. Eles estão numa colocação que eu tenho certeza, por já ter passado lá, que eles estão muito incomodados de estar lá. Eles vão encarar esse jogo como uma final, um divisor de águas. A gente está na metade do campeonato, então eles vão fazer de tudo para vir para cá e conquistar algum ponto. Então vai ser um jogo muito difícil, não vai ser nada fácil, mas claro que a gente vai trabalhar muito para conquistar essa vitória do lado do nosso torcedor. Sabemos que a gente é muito forte, mas vai ser um jogo muito difícil, um jogo de detalhe, como está vindo sendo a Série C, um jogo muito equilibrado. Então a gente tem que estar preparado para fazer um grande jogo. Eric, o Operário tem um perfil de time atacante, principalmente quando joga dentro de casa, um time propositivo, que vai para cima do adversário. E esse é um adversário que está habituado a esse tipo de jogo, aí, de ser pressionado o tempo todo. Esse jogo deve se transformar, se o gol demorar para sair, num futebol de ansiedade, de pressão para cima do Operário, aí, na necessidade de marcar o gol. É um jogo aí para ser na base da paciência e da insistência? Claro que a gente sabe como que o Aparecidense joga, a gente vem trabalhando em cima disso, né, durante a semana, mas foi como eu disse, é um jogo que vai ter que ter muita paciência, muito equilíbrio emocional, um jogo que a gente não pode sair do nosso jogo, a gente não pode sair do que a gente treina. Então claro que a gente, todos os jogos, quer fazer o gol no começo, isso é muito bom, mas claro, se o gol não sair no começo, a gente tem 90, tem 100 minutos para fazer o gol. A gente tem que ter muita paciência, tem convicção no nosso trabalho, a gente não pode sair da nossa forma de jogar, que isso é o mais importante, o professor pede muito isso, a gente sempre jogar na forma que a gente trabalha no dia a dia. Então a gente está muito bem preparado para, caso a gente não fizer o gol no começo, a gente continuar trabalhando, continuar fazendo o que vem fazendo no nosso dia a dia para conquistar a vitória. A gente percebeu que você tem facilidade para bater com as duas pernas, né? Tanto com a esquerda quanto com a direita, o famoso homem de destro. Você tem alguma preferência de lado? Acho que você é destro de natureza, né? A
a esquerda foi aprimorando. Você tem alguma preferência para jogar de um dos dois lados, ou a facilidade por bater com a perna esquerda também te ajuda a ter uma facilidade maior com qualquer um dos dois lados? Eu vou falar pra você, a preferência minha tá dentro de campo, cara. Essa é a minha preferência, mas o lado que o professor quiser me colocar ali, eu não tenho preferência. Que nem eu disse, eu quero estar no campo, eu quero ajudar o Operário, que é o mais importante. Todo jogador precisa estar dentro do campo, independente de qual for o lado. Então, nesse jogo eu comecei do lado esquerdo, no jogo passado eu comecei do lado direito. Então eu não tenho preferência de lado, e sim preferência em estar jogando, em estar atuando e estar ajudando o Operário, que é o mais importante. A minha segunda ponderação com você foi justamente que o grande Ivan Vinícius mencionou, essa questão emocional do Operário aqui dentro de casa. Vou dizer de novo, o torcedor ele leva muito em conta a questão resultado. Nós precisamos, os profissionais de imprensa, que são ouvidos, assistidos, lidos pelo torcedor, levar em conta a performance. E a do Operário está muito boa. Aí foi a preparação durante esta semana, efetivamente, contra um adversário que vem se defender com 55 defensores dentro do campo contra o Operário Ferroviário. E uma segunda questão, claramente o Operário tem terminado os jogos acima dos adversários. Ficou isso muito claro contra o Ipiranga de Erechim, uma área que eu trabalhei, a preparação física de atletas. O Operário está muito bem preparado fisicamente. O jogo, não é, Eric? Hoje ele tem 100 minutos para acontecer gol. Essa tranquilidade que você mencionou, certamente foi uma fala do professor Guanais durante toda essa semana, que tal? Sim, foi que eu disse, é um jogo que pode ser que a gente não consiga fazer o gol no começo, pelo Aparecidense estar acostumado a jogar dessa forma. Então a gente tem que ter muita paciência, convicção no nosso trabalho, igual eu mencionei, para que se a gente não conseguir fazer o gol no começo, continuar fazendo o que a gente vem fazendo no nosso dia a dia e procurar fazer o gol. Nessa semana o professor passou os trabalhos em cima do que o Aparecidense vem jogando. Isso é muito importante, que nem o jogo contra o Ipiranga já foi um jogo mais diferente. Um time que gosta de estar a posse de bola também, gosta de impor o jogo. Então tinha mais espaço pra gente. Agora esse jogo já vai ser totalmente diferente, então é uma semana diferente, uma semana que vem trabalhando de uma forma diferente. Então a gente tem que ter muita convicção nisso, no que ele pede pra gente, para ter a tranquilidade no jogo, ter a paciência, propor o jogo que a gente vem propondo. Então do lado do nosso torcedor a gente tem que ter muito volume, a gente tem que buscar o gol a todo momento, reagir rápido. Isso ele pede muito pra gente, perdeu a bola, reagir, não como pode dizer, tipo, meio que desanimar sem a bola, já procurar ficar com ela o tempo todo. Isso a gente está fazendo muito bem. Então a gente tem que ter isso dentro do jogo, a paciência, a tranquilidade, essa reação muito rápida, para a gente conquistar a vitória do lado do nosso torcedor. Bom dia, Arthur. Como que vocês projetam essa partida contra o Aparecidense, sabendo que aqui no Germano Krieger vocês estão invictos? Primeiramente, bom dia. A gente vem trabalhado muito, né? Focado nessa partida. A nossa projeção é sempre os 3 pontos, com certeza. Ainda mais dentro de casa, que a gente está sendo invicto até agora. A nossa força, né? Com o apoio da nossa torcida. A gente acredita muito que o fator casa nos ajuda muito durante o campeonato. Então, com certeza a projeção é fazer o melhor jogo possível e conseguir os 3 pontos. Arthur, no jogo contra o Ipiranga, vocês fizeram uma das melhores partidas dentro do Campeonato Brasileiro, com a grande vitória do Operário, e o Operário teve uma postura muito boa dentro de campo. Mas para esse jogo, justamente no teu departamento ali, que é o setor defensivo, o time não terá o Jonathan Costa e o William Machado, que estão fora do jogo aí, por cumprimento de suspensão. Com isso vai mudar tudo, claro, vai ter a presença do Alan Godoy, que certamente vai ser titular, jogou mais de meio jogo lá e foi muito bem, mas vai ter um novo companheiro que não vem atuando. Até que ponto isso pode prejudicar o desempenho defensivo do Operário Ferroviário? Bom dia. Eu acho que isso não vai nos prejudicar, porque a gente tem demonstrado, né, que a gente pode contar com o grupo inteiro. Todos os jogos que tem as trocas, quando alguém se lesiona, quem entra vem correspondendo muito bem, vem fazendo o papel à altura ou até melhor. Então acho que não vai nos prejudicar não, com certeza vai haver a mudança,
mas eu acho que a gente vai manter o nosso padrão de jogar, a gente confia em todos os jogadores do grupo e eles com certeza vão se adaptar muito bem e vai ser tranquilo. Bom dia, Arthur. No início da temporada você foi promovido, né, para o profissional e tinham 2 laterais, o Hipólito e o Matheus Mendes, né? Hoje o Matheus foi embora e hoje tem o Hipólito e o Pará e você. E você foi devagarinho, foi conquistando o teu espaço, né? E hoje você é o titular, o Hipólito está lesionado, o Pará hoje é o teu reserva imediato. Queria saber de você qual foi a importância do Guanais nesse processo com você, porque a gente sabe que o Guanais tem uma experiência muito vasta nessa questão de trabalhar com jogadores que vêm das categorias de base. Queria saber de você a importância do Guanais nesse teu crescimento hoje no time profissional como titular. Com certeza foi um cara assim crucial, né, na minha vida, na minha carreira. Ele, como você falou, já estava acostumado a trabalhar com essa idade. Esse processo de base profissional, ele é especialista nisso. E, cara, desde o começo, ele sempre me apoiou, sempre me deu as dicas, me ensinou os caminhos por onde se deve andar. Eu acreditei nele, acreditei no projeto, na ideia do clube. E eu fico muito feliz de estar podendo corresponder ao que eles esperavam e continuar trabalhando para poder dar muita alegria. Arthur, muito legal te entrevistar. Júlio César da CBN, é a primeira vez que eu faço entrevista com você. Quero ponderar uma situação antes de perguntar sobre o jogo. O Marcos Benedetti é testemunha e trabalhava conosco à época. Quando você estreou no profissional do Operário, as partidas que você fez, eu disse na CBN que o Operário estava apresentando um jogador para o futebol paranaense, brasileiro e até no exterior. E hoje, na minha concepção, você é um titular inconteste do Operário Ferroviário pelo lado esquerdo. Claro, tem colega, companheiro que está lesionado, mas você está fazendo por onde? Porque o professor Guanais, ele é um treinador assim que ele tem muita coragem. Se ele acredita que não está acontecendo aquilo que ele quer, ele vai lá e modifica e coloca um outro jogador na posição, função. Aliás, até o treinador do Curitiba fez isso na última partida e deu certo. Pena a bobagem que o jogador fez de fazer um pênalti desnecessário. Mas voltemos ao Operário, que é o que mais importa para nós. Como é que está a tua cabeça com a performance que você vem tendo e tendo essa titularidade no Operário Ferroviário, no campeonato que é tão importante para o Operário, que é retornar de fato, de verdade, já nesta temporada para a Série B do Campeonato Brasileiro? Que tal? Eu estou com a cabeça tranquila, porque acho que o clube me dá todos os recursos, toda a estrutura, né, extracampo, para me deixar tranquilo. A comissão me ajuda muito, todos ali me deixam leve, me deixam alegre todos os dias, para poder, quando entrar em campo, estar feliz, tranquilo. É um momento importante da minha vida, né, estar podendo jogar uma competição que eu sei que tem a importância maior na história do clube, mas mesmo assim, independente da pressão do lado de fora, por ser um jogador jovem, eu acho que no dia a dia eu consigo ficar tranquilo para quando entrar dentro de campo fazer o meu melhor. Arthur, até uma extensão dessa última pergunta, eu queria que você comentasse como que você avalia a Série C do Operário com você nela, participando, seja como titular, seja entrando na segunda etapa. Como o Bessa falou antes, né, eu avalio que desde o começo a gente vem fazendo o nosso trabalho da maneira mais excelente possível e a gente sabia que os resultados iam chegar. Isso aí na nossa cabeça era uma lógica, só tinha que ter paciência e continuar trabalhando. Acho que eu pude ajudar muito e a partir do momento que eu estou dentro de campo, como o outro também ajudaria. Eu acho que é uma vitória coletiva, a nossa melhora, o nosso salto no campeonato e continuar trabalhando para que a gente possa se manter sempre em cima. Arthur, esse jogo agora na segunda-feira contra o Aparecidense é um tipo do time que, o deles, né, que joga por uma bola. Então isso me parece que mexe muito com esse balanço de subir para ajudar o ataque, que quando a jogada se desenha do teu lado, pelo lado esquerdo, mexe muito com essa tua saída ali, porque você vai ter que ter cobertura atrás, claro que isso é treinado, mas até que ponto você tem algum tipo de preocupação durante o jogo de vou nessa, não vou nessa? O
que faz com que você tenha essa atitude, né? Ali, claro que é a tua personalidade, mas de você perceber, agora é a hora, eu vou para cima. A gente sabe que o time deles é um time reativo, né? Que vai trabalhar em cima do nosso jogo, vai esperar a gente propor, vai depois propor o deles. Dentro da nossa tática e da nossa escalação, eu já tenho a minha função bem determinada pelo Guaianás, os momentos que eu tenho que ir, os momentos que eu tenho que ficar. Eu acho que ele deixa bem explicado. Então eu já com certeza vou saber a hora que é para dar uma acalmada, a hora que eu preciso ir para cima, a hora que eu preciso apoiar. Porque a gente taticamente é um time que estuda muito, que lê muito o jogo. Então acho que não vai ter nenhum problema quanto a isso. Eu vou saber com certeza a hora certa de cada decisão. O Operário Ferroviário, eu disse isso o tempo todo, né? Claro, o Operário ainda não está entre os 8 classificados, porque não terminou a primeira fase, mas tem toda a possibilidade disso. E tampouco entre os 4, porque ainda não chegamos na próxima etapa, que é um outro campeonato. Mas do ponto de vista técnico, eu sempre mencionei que o Operário Ferroviário, ele não devia nada para ninguém na competição. Vou citar, por exemplo, o São Bernardo, que estava na liderança e está perdendo aquilo que nós chamamos de gordura pontual na competição. Né? E a performance do Operário Ferroviário, especialmente das últimas 3 partidas, ela é algo também incontestável. E como eu mencionei com o Eric Bessa, no último jogo o Operário começou bem a partida contra o Ipiranga de Erechim. Lá é sempre complicado. Até eu estava acompanhando o companheiro do Guimarães na Coirmã Rádio Clube, e ele disse: o Operário nunca ganhou lá. E sempre fomos presencialmente, o Operário não havia ganho uma partida lá. Campo de jogo complicado, né? A maneira de jogar no adversário, mas o Operário entrou bem no jogo, melhorou na primeira etapa e fez uma performance, na minha opinião, excelente no segundo tempo. E fisicamente, aí que eu quero chegar no ponto, o Operário, observo que o Operário está muito bem preparado. A partida, o Ivan Vinícius já ponderou isso, é um jogo contra um adversário que vem se defender do Operário Ferroviário. E jogar por 1, 2 bolinhas quando isso acontecer. Não é errado, é uma estratégia. Porque eles não podem encarar o Operário de igual para igual, na minha opinião. Como é que foi essa preparação durante a semana e a questão emocional com relação ao torcedor, que na maioria das vezes leva em conta tão somente resultado e não a bela performance que vem tendo o Operário nas últimas partidas no campeonato? A questão emocional talvez seja um dos pontos mais importantes nesse jogo, né? Eu acho que a comissão fez um trabalho muito bom essa semana para nos tranquilizar, para deixar bem clara a nossa ideia, para que não haja afobação, ansiedade, que a gente consiga manter o que a gente vem fazendo em todos os jogos no decorrer da competição. A gente sabe já como vai ser o estilo de jogo deles, mas eu acho que a gente está pronto, a gente já entende como vai ser. Óbvio que na hora ali do jogo tudo pode mudar, mas a gente acredita que a gente vai fazer uma boa partida, com calma, tranquilidade, sem muita pressão externa, sem se ligar na pressão externa, mas focado no que a gente tem que fazer, porque a gente confia muito no nosso grupo. Confia na qualidade, confia que mantendo a nossa ideia de jogo a gente vai conseguir os 3 pontos.